E o trabalho que a gente teve para editar esse livro? O Canto dos Malditos, como exemplo, que é o meu livro, que deu origem ao Bicho de Sete Cabeças, como o Edson falou, atualmente é o filme mais premiado da cinematografia brasileira. Esse livro eu levei 4 anos, levando não das editoras. Ninguém queria editar, queriam que trocasse os nomes, queriam que tirasse o nome das instituições e dos médicos. Foi uma luta terrível, 4 anos, quase desisti de editar o livro. Então, essa dificuldade do artista brasileiro, nós temos que procurar uma alternativa. Ou de repente, uma revisão dos direitos autorais, que paga 10% do valor de capa de um livro, que é um absurdo, o escritor ganhar 10%, muita gente não sabe disso. Então, alternativas como a TV Tupiniquim são benquistas, são bem-vindas e servem de exemplo para que a gente que faz um trabalho de periferia, junto com a periferia, junto com pessoas que têm muita vontade de expor seus trabalhos, mas não têm a condição financeira. O empresário brasileiro ainda, na sua grande maioria, é um tapado, não investe na cultura, e o que sobra de um grande império é a sua cultura, é a sua arte. Nós não investimos na coisa mais preciosa que existe, que é a arte e a cultura do povo, de uma nação, aonde forma-se personalidades, onde se forma os anseios de uma sociedade através da arte e da cultura. E o empresário brasileiro não se abriu ainda para isso. É aquele tapado que só vê cifrão na frente, infelizmente, e não investe em alternativas que estão acontecendo na periferia, que está acontecendo aqui no Autor na Praça. Eu estou com 2 livros aí, estou correndo atrás de editora, mas eu queria sair um pouco dessa máfia que escraviza a gente nos 10%, uma revisão dos direitos autorais no país. Eu acho que seria bastante interessante a classe artística e cultural começar a discutir. Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje estamos criando uma nova série aqui no programa. Pelo que eu reparo, conversando com vocês ouvintes, eu noto que vocês gostam dessas séries que a gente faz aqui. Aquela série que a gente fez na Universal foi um sucesso. Serviu para muitas pessoas abrirem os olhos, buscarem seus direitos, ajudarem parentes. Então a gente tá criando uma nova série aqui no programa. Existe um livro muito polêmico que foi proibido de ser vendido e que voltou depois para as prateleiras e que tem muita história por detrás. Nós vamos destrinchar esse assunto e vamos destrinchar também a questão do movimento antimanicomial. Quem vem me ajudar, aliás, eu ia falar como sempre, errado. Como agora está voltando, quem me ajuda a destrinchar é ele, o nosso amigo aí de longa data, Felipão. Fala, Felipão. Fala, Hernani. Fala, ouvintes do Na Boca do Crime. É uma alegria estar aqui fazendo outra série. Ainda mais uma série especial que nem essa, que, como você bem disse, foi muito bom. Foi muito gostoso ver a reação dos ouvintes que gostaram tanto da série da Universal. E estamos aqui agora para falar de uma coisa tão importante, né, cara, que é a questão do movimento antimanicomial aqui no Brasil. Coisas que você pensava que só acontecia em filme, que era coisa de outro planeta. Vocês vão ver aqui, cara, destrinchando os terrores sofridos aqui nos manicômios do Brasil. Espero que vocês gostem dessa série. Eu não sei se nós vamos conseguir entrar no livro propriamente dito hoje, porque eu tenho muita coisa para falar antes de começar a falar do livro. Primeiro eu queria saber, Felipe, você teve parentes, amigos, pessoas próximas que passaram por manicômios? O que você pode falar sobre o que você ouviu de lá? Eu tenho algumas histórias. Os ouvintes aí que já conhecem o nosso trabalho, principalmente no Sociedade Primitiva, já conhecem algumas histórias. Eu queria falar algumas coisinhas, mas antes eu queria saber de você. Qual é a sua experiência com clínica de reabilitação, manicômio, internação? O que você tem para falar sobre pessoas próximas? Conta um pouquinho pra gente as suas histórias.
Cara, graças a Deus, pelo menos na família próxima, não teve nenhum caso de nenhuma necessidade de internação, né? Seja compulsória ou não. Pelo menos que eu conheça aqui, ninguém se internou voluntariamente, também ninguém foi forçado. Isso é uma coisa muito importante, tem muita gente que é forçada, né, a se internar, que é justamente um dos casos do livro, até mesmo pela própria família. E até é interessante, o Hernani, que teve muitos momentos, tem um momento bastante delicado na minha vida que eu já me perguntei se eu ia ser internado, alguma coisa do tipo, né? Que é um problema até parecido com o que a gente vai relatar no livro, né? Que questão de droga e etc. Mas felizmente, cara, os tempos são outros, a compreensão da família nesse momento difícil ajudou muito, viu? Então eu me consultei com um psiquiatra, com um psicólogo, né? Mas felizmente a família, hoje, os tempos que eu imagino que tem muita gente também que poderia agir como foi feito no livro, que vai internar a pessoa forçadamente, sem nem tentar entender o outro lado, mas eu recebi todo o apoio e posso dizer que foi fundamental para que hoje desse tudo certo, cara, e não acontecesse nenhuma tragédia. Questão de manicômio é o seguinte: clínica. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, ouvintes. Apesar que os ouvintes conhecem bastante do assunto, imagino. Tem um rapaz que é o nosso amigo aí, eu considero meu amigo, o Bittencourt. Ele passou pela clínica, ele contou o relato completinho. Para você, ouvinte, que quer ter uma visão de como é uma clínica de reabilitação, ele passou por várias. Várias, assim, acho que passou por 3. Mas ele conheceu as clínicas. Conheceu outras clínicas, né? Você vai ouvir lá o especial de final de ano do Sociedade Primitiva 2022. Em um dos blocos é o Bittencourt contando as histórias dele. Aquilo ali é um áudio documentário muito preciso de como funciona. Ele mesmo disse que realmente tem coisa errada, só que tem os dois lados. Temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o drogado ou a pessoa que foi internada, quando ele chega lá, ele começa também com umas historinhas que eu vou te dizer, ô Felipe, o seguinte. Ele começa com historinha que a comida tá com pedra, que a comida tá com areia, que estão entregando comida azeda, que estão judiando. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas em muitos dos casos é migué do drogado pra sair de lá. Isso existe, tá? Isso aí vocês têm que saberem que isso existe, porque pro drogado sair da clínica ele começa a inventar historinha. E eu quero falar mais uma coisa muito séria pra vocês. Por favor, me escutem. O drogado ele tem que ter uma noção. Ele tem que ter uma noção muito clara. E repare que aqui, Felipe, eu tô falando de drogado. Eu não tô falando de suicida, eu não tô falando de depressivo, eu tô falando de drogado. O drogado ele tem que ter uma noção muito clara. E quando eu tô dizendo drogado, eu tô falando de cocaína, crack, injetável. Não tô falando de igual no caso do livro aqui, que foi por causa de o cara rodou por um banza. Não, isso não. Apesar que é conhecido como porta de entrada, mas não é esse o ponto. O que acontece, ô Felipe e ouvintes? O drogado ele tem que ter uma noção muito clara, que é o seguinte: arroz e feijão e carninha e suquinho, ele tinha lá na casa dele. A mamãe preparava pra ele. Ele caiu no caminho da droga, da adicção. Agora ele tá numa clínica para reabilitação. Então, ele não tem que ficar achando que lá na clínica de reabilitação vai ter a comidinha da mamãe dele, que vai ter o cuidado da mamãe dele. Porque esse cuidado ele renegou quando ele escolheu o caminho da droga. Ponto. Então, a gente tem que separar esses assuntos. É um assunto delicado, é difícil da gente falar. Vou tentar trazer uma terapeuta aqui pra falar com a gente, Felipe, pra falar sobre esse assunto, porque isso aqui eu quero que se torne igual a gente fez com o caso da Universal. Eu quero que a gente tenha aqui um áudio documentário sobre esse assunto da luta antimanicomial,
que são vários crimes que são cometidos ali, que eles denunciam. Sim, então, trazer Felipe, um especialista, né? Trazer um especialista. Inclusive, o Felipe, aquela série nossa, pro ouvinte que tem curiosidade, além da gente estar no Spotify e além da gente estar em iTunes e todos os aplicativos podcast, a gente também tá no YouTube. Os programas antigos estão no canal Velha Vertente. Então aquela série da Universal nossa tá no canal Velha Vertente, pro ouvinte que tiver interesse. Eu com o Felipe destrinchamos inteirinho o assunto Universal. Não ficou faltando falar mais nada. E agora a gente vai fazer isso com questão do manicômio. Realmente. Felipe, só pra gente, nessa primeira parte, com relação ao seguinte, tem abusos e tem coisas que são erradas que cometem lá dentro das clínicas, ponto. Mas também tem o choro que é exagerado por parte do internando. Você tem alguma coisa que você poderia comentar nesse sentido? Cara, essa é uma das coisas que tornam muito difícil o trabalho, né? Que é justamente você conseguir distinguir, não só para quem tá lá dentro, mas pro povo que tá de fora, né? Que tem muita desinformação rolando, é saber o que é real e o que não é. Que hoje em dia, pelo menos a visão que eu tenho, e isso é muito influenciado por filme, revista, livro, que, por exemplo, todo manicômio já associa manicômio a uma coisa horrorosa, né? A um lugar que o povo vai levar eletrochoque por nada, são tratados em condições subhumanas. E existiam lugares assim? Com certeza, existiam sim. No livro aqui a gente vai falar coisa, ouvinte, que você não vai acreditar, cara. Que você acha que é ruim, mas a gente falando aqui tintim por tintim, você vai ficar com uma visão ainda pior. De lugares que existiram e não é tanto tempo assim não. Porque o livro, né, Hernani, ele relata na década de 70 isso. Então não é tão longe assim, não é década de 30, 40, quando tinha aquela história daqueles manicômio louco. Entendeu? É coisa recente. Mas eu acho que tem passagens daqui de 80, mas eu não sei, não tenho certeza. Mais ou menos. O livro começa com ele tendo 17 anos, aí finaliza com ele com mais ou menos uns 20, 21, né? É por essa época mesmo. E aí tem justamente esse ponto, Hernani, de... Tem gente honesta que trabalha nisso, cara. E tem gente que realmente quer fazer um bom trabalho, entendeu? Que não é todo mundo malvado, demônio, sádico que maltrata por quem maltrata, entendeu? Tem um lado que vai ser explorado, que é a questão, por exemplo, dos conluios, né? Dos manicômios com o Estado, que são mantidos pelo Estado. Isso também é um ponto muito importante, viu, Hernani? Que é a diferença entre um lugar que é mantido pelo Estado e as clínicas particulares, que são pros playboys. Que mais aí ou menos. Tem umas clínicas bem chifrinhas. Também tem. E essa até uma parte que é explorada no livro. Muita parte, Hernani, que dificulta mais ainda essa dissimulação que muita gente faz. Por quê? Quando o cara tá na droga e entra nesses lugares, muitas vezes ele é forçado a entrar, né? Sim. É raro você ver uma pessoa que tem a consciência de se internar voluntariamente. Sim. A grande maioria está sendo internada forçadamente. Pode ser errado, pode ser um caso que a pessoa não tem nada, pode ser um caso que o cara é viciado em alguma coisa, enfim. Mas o cara, quando ele tá lá dentro, ele quer fazer de tudo para sair. Principalmente gente que é internada por dependência de droga. Porque o cara quer achar qualquer saída para buscar a droga e voltar pro vício. Às vezes, Renan, uma coisa que me impressiona é que o cara vive em condições subhumanas, vivendo literalmente como um bicho na rua, por exemplo, nas cracolândias da vida, e o cara tem uma condição melhor nessas clínicas de reabilitação, e mesmo assim o vício na droga é tão grande, é uma coisa tão descomunal, que ele quer sair de lá e voltar pra rua. E faz essas coisas, inventa pedra, maus tratos, enfim. Verdade. E essas coisas dificultam muito a gente distinguir o que é exagero e o que é a realidade desses lugares, Hernani. Vamos por mais... pera aí, antes eu também tenho que falar mais um assunto. Com relação à alimentação, eu ouvi reclamação de pessoas que passaram por clínica e falou que a clínica dava pão com salsicha todo dia. Outros reclamaram que dava pão com carne moída todo dia. Tem que ter uma variedade do cardápio também. Isso eu concordo, que tem os dois lados da história, sim. O Bittencourt falou que esse rapaz que estava internado falou que chegou a presenciar as agressões. Ele falou que realmente existe mesmo, tá? O que mais? Só que também tem o outro lado. Ó, pra você ver como é que vai ser difícil falar esse assunto. Por quê? Porque se o cara tá muito violento, agressivo, batendo nos outros, não é que tem que bater nele, mas você vai ter que pegar de uma forma mais firme com ele. Não tem jeito. Sim, e até isso é uma coisa importante, Hernani, porque no livro eu já perdi a conta de quantas vezes o autor menciona que rolava briga o tempo inteiro de gente mordendo, arranhando, querendo matar o outro ali. Então, existe. Às vezes tem que ter... E não é só gente... os doidos é tudo magro, fraco. Não, ele menciona gente com físico grande, cara bem capaz. Então, às vezes a força é necessária. E aí entra aquela questão, né?
Em que situação a força é ou não é? Quando é sadismo dos enfermeiros e quando não é? É complicado mesmo. Cara, é muito difícil esse assunto, cara. Vai ser muito difícil comentar. Eu me lembro de um caso Esse caso passou no Ratinho, não tem a matéria, se algum ouvinte tiver, de uma mãe que pediu socorro pro Ratinho porque ela não tinha dinheiro para pagar a clínica e o filho dela tinha severos problemas mentais. Ele tinha 20 anos, ele tinha um porte alto e forte pra burro, ele quebrava as pessoas na porrada. Ele era totalmente, usando a nomenclatura, demente. Ele era totalmente fora de si, ele não conseguia se comunicar nada, ele parecia um bicho. A solução que a mulher arrumou foi construir uma grade na casa, um corredorzinho pra ele ficar andando, e murou tudo aquilo ali e construiu tipo uma cela de cadeia pra ele dentro de casa e pedindo socorro. Essas histórias são as histórias que tem no Brasil, cara. São as histórias reais. As pessoas não sabem como lidar com a questão do doente mental. Lógico que essa história que eu contei foi nos anos 90. Hoje já tá bem melhor. Hoje já estamos modernizados. Não sei a situação aí em Brasília, Felipe. Aqui no estado de São Paulo tem... Eu queria até ouvir o seu relato sobre isso, que aqui tem as UPAs, né, os atendimentos, os postinhos de saúde mental. Lá, a pessoa que tem problema mental ou que tem pensamentos suicidas, alguma coisa nesse sentido, confuso, ele vai lá, ele passa numa consulta, ele já sai com medicamento, ele já tem condição de pelo menos não surtar, parar com o delírio. Então isso aí já é disponibilizado aqui. Já é uma grande melhoria em vista do que, por exemplo, anos 90. Aonde, anos 80, então, pelo amor de Deus, porque ainda tinha um entendimento. Eu acho que, não sei se você pegou essa época aí, Felipe, achava que corrigia o louco na porrada, que corrigia o louco no susto, que corrigia o louco botando ele pra trabalhar. Então, assim... Eu noto muito que no Brasil tem muito crendismo com relação à doença mental. Tem muita, mistura muito crença com fato e fica todo mundo perdido nessa história. Então, nisso aí é um avanço. O que você tem pra falar sobre das facilidades hoje para o doente mental conseguir um medicamento? É uma questão delicada, né, Hernani? Porque muitas vezes rola uma falta de informação, uma falta de conscientização na população do que ela pode fazer, de onde ela pode buscar auxílio, né, cara? Porque, por exemplo, você falou do caso aqui de Brasília. Aqui em Brasília eu vejo, conversando com muita gente, tenho muitos colegas que fazem psicologia, eles falam que tem muita gente em situação realmente degradante, situação que precisa de ajuda, mas muitas vezes não tem recurso. Esses são os dois casos principais. Não tem recursos para arcar com o psicólogo presencial, a consultinha toda semana, o tratamento de fato, né? E tampouco com o psiquiatra. E aí ficam dependendo da rede pública, só que muitas vezes, até lugares que disponibilizam de graça esses serviços, é uma fila de espera muito grande. Você não consegue obter com constância o serviço, entendeu? E tem um outro lado que são pessoas que não, na realidade, nem sabem que existe essa opção. Que não sabe que esses serviços existem, não sabe onde buscar, não tem nenhum tipo de informação sobre nenhuma campanha de conscientização, nada do tipo. Não só isso, mas também hoje em dia, apesar de ter melhorado bastante, ainda tem uma grande... Isso até já veio de familiares meus, quando eu estava em um período em que eu precisei me tratar, de que eu não deveria ir em psicólogo, porque psicólogo é coisa de doido varrido. Yeah. E eu ia ficar conhecido como doido na família se eu fosse. Entendeu? Junta tudo isso e você tem uma situação que, apesar de ter melhorado bastante, ainda tem muita gente que precisa de ajuda e não consegue, cara. Falando mais especificamente aqui de como funciona Brasília, os preços, pelo menos que pesquisando há muitos anos, preço de questão, por exemplo, consulta particular é um absurdo. É muito difícil. E eu tô falando de qualidade, né, Hernani? Claro. Tem muita gente aí que oferece um preço baixinho, mas é um negócio complexo. Oferece uma consulta por mês. Pô, o que é que o fulano vai fazer com uma consulta por mês, cara? Entendeu? Muitas vezes, pra quem precisa, pra quem tá fudido, precisa de uma constância no atendimento. Não é uma vez por mês, trocando uma ideia de meia hora com uma pessoa desinteressada que vai resolver o problema do fulano. Mas, felizmente, tá mudando um pouco esse paradigma, porque eu acho que eu vi isso nos grupos até do Sociedade Primitiva, já rolando isso, que é questão de sites, consulta online. Isso começou muito depois da pandemia. Começou. De gente se juntando, principalmente também estudantes, né?
universitários, que a própria universidade monta uma plataforma para os estudantes de psicologia já nos últimos semestres começarem a ter uma experiência, né, as famosas clínicas universitárias, para ajudar a rapaziada com preços muito acessíveis, às vezes até de graça. Só que falta conscientização. Tem que ver também a qualidade do profissional, né? Lógico. Tem certeza. uns aí que é muito fraco, não tem condição. Com certeza, cara. E eu vou te dizer, viu, Hernani? Isso aqui eu falo de conviver em festa com jovem, em universidade, não sei o que. Cara, o tanto de psicólogo doido que tem por aí, viu, Hernani? É. Isso me deixa... O tanto que eu encontro... Cara, eu juro pra você... Como que eu vou pedir conselho, orientação pra um cara que é mais louco que eu? Cara, o tanto de psicólogo que eu já conheci que não tem capacidade de cuidar da própria vida, a vida é literalmente uma desgraça por conta de problema não tratado, entendeu? Mas que acha que sabe de tudo, cara. Concordo. Isso é a coisa que eu mais vejo. Então, são muitos problemas, viu, Hernani? É um caminho muito difícil pra gente chegar num Você tá vendo como é que o povo essa série vai ser começar a difícil, cara? Tá vendo? Vai ser complicado, Vai ser. cara. Vai Nós vamos ter que demais. tocar em várias feridas aqui, ouvintes. Vai ser foda. Ô, Felipe, vamos falar propriamente do livro. Eu vou tentar deixar alguns trechos aí pra vocês. Quem é o senhor Austregésilo Carrano Bueno? O nome dele é atípico demais, Austregésilo. Acho que eu nunca ouvi alguém com esse nome. Eu também não. O Austregésilo, ele era um rapaz que passou por essas clínicas, né, sofreu as torturas, e a história dele virou um filme, e o livro que ele escreveu. A filha dele narra na internet, para quem tiver um interesse, é a Eline Carrano Bueno. Eu vou colocar áudios aí para complementar. Depende do que a gente considera refazer a vida. O meu pai, ele não conseguiu se tornar uma pessoa que se relacionava com facilidade, assim. Ele era muito agradável para quem estava de fora e todas as pessoas que você que conheceram ele numa roda de bar, né, à frente da causa, ele era uma pessoa fantástica e realmente eu não tiro o mérito de quem ele era. Mas a convivência dele com a família se tornou uma questão muito delicada mesmo. Eu falo como quem conviveu com ele até um ano antes da morte e ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva. Ele se tornou uma pessoa extremamente magoada com a vida. Era uma ferida muito latente. Conviver com uma pessoa que é tão machucada assim é muito difícil, né? Quando meu pai faleceu eu tinha 17 anos, então eu era uma menina, eu não entendia as agressões dele, não entendia as viradas de humor. Hoje eu tenho uma consciência um pouco melhor sobre a vida. Depois de muitos anos de terapia, eu vim a entender que ele precisava de um tratamento psicológico decente posterior a esses internamentos, ele nunca aceitou. As relações que ele teve, incluindo um casamento, não conseguiram ir pra frente, ele não conseguia, ele era uma pessoa extremamente agressiva, como eu disse, então é muito difícil você conviver com isso. Ele vem de um ambiente muito machista, então ele também acabou adquirindo essa visão muito machista e já com as distorções que ele sofreu numa época da vida dele, então aquilo foi muito caótico. Ele nunca conseguiu se estabelecer financeiramente porque ele vivia realmente pela causa e todo mundo sabe que você não fica rico se você vive pelas suas lutas morais. Então, assim, não. A resposta é não. Meu pai não conseguiu estabelecer a vida dele e ele não conseguiu estabelecer as relações dele, incluindo os filhos. Mas o processo de perdão pós-morte, para mim, foi um processo muito delicado e que precisou de muito acompanhamento psicológico. Eu sou católica, então eu também procurei acompanhamento espiritual com alguns padres que fazem parte da minha vida até hoje. E esses traumas que o meu pai tinha acabaram virando traumas da minha casa, então que afetam até hoje a minha avó, que afetam até hoje a mim. Eu não era nascida na época do internamento, eu venho pós-internamento, mas a minha avó que passou tudo isso e que é viva até hoje, então ainda é uma chaga muito grande, mas ao mesmo tempo nos tornou uma família mais unida. Eu tenho uma relação extremamente boa com meu irmão, que nós dois criamos também
de uma maneira meio que sozinhos, assim. O meu irmão Uriel, ele e eu, nós criamos uma relação depois, principalmente da morte do nosso pai, então a gente se aproximou muito. Então, nosso pai não conseguiu fazer necessariamente essa ponte, né, que seria meio que a função dele, porque ele realmente tinha esses problemas de relação. Eu acho que eu, particularmente, creio que o meu pai não reestabeleceu a vida dele, né, exatamente pela dificuldade dele de se relacionar depois, porque ele não se sentia entendido, e realmente ele não foi entendido, e eu digo que até por mim mesma, eu não entendia o meu pai. Hoje, com um pouco mais de cultura, um pouco mais de estudo, eu vejo que a expressão de amor dele era uma expressão agressiva, porque quando ele precisou ser cuidado, ele foi violentado. Então, a violência dele também era um pouco de afeto, mas é difícil, né? É difícil você entender e ver hoje isso. Então, o que ele entendia de cuidado era agressão, era opressão, então ele transferia isso muito para as relações dele, infelizmente. Foi uma pessoa que sofreu muito. É difícil você olhar para trás, assim, mas é a história dele, e a gente tem que respeitar muito a história dele. Eu respeito muito. Também tenho as minhas cicatrizes que ficaram no meio do caminho, mas tudo isso é para que a gente olhe para a vida como ela precisa ser olhada. O meu pai precisou passar pelo que ele passou para trazer à tona uma luta que sabe Deus quem traria, não é? Então, se ele precisou ser a voz, ele cumpriu a função dele. Mas na vida pessoal dele, isso foi uma questão muito delicada mesmo. Os danos que ele sofreu na clínica foram um dano no crânio, perda da visão, alteração de comportamento, onde ele se tornou extremamente agressivo e irritadiço. Levando em conta que ele passou por várias sessões de eletrochoque, dá pra entender a mudança do comportamento dele. Alguma coisa alterou no cérebro, na química cerebral dele, que ele nunca mais voltou ao normal. O que você tem pra falar sobre essa questão primeiro, Felipe? Cara, não só o eletrochoque, né, mas no livro ele fala isso com muito pesar. Ele mostra bem detalhadamente o tanto de remédio que ele tomava lá dentro, cara. Ele, por exemplo, no início do livro, né, só dando uma palhinha, ele falava que era muito costumeiro ele com os amigos pegar, por exemplo, medicamento de farmácia, né, e ficar doidão, beleza, e dar um tapa na maconha, enfim. E aí, nesse caso, ele foi pego justamente porque seria um viciado em maconha. Só que lá dentro, quando ele vai relatar como era a rotina de remédios das pessoas, ele disse que ele chegava a tomar 15 comprimidos por dia, cara. Sem precisar. Sem necessidade nenhuma. Não só isso, mas ninguém explicava pra ele, não, isso aqui é pra quê? Não, isso aqui. Quando você vê os relatos de como ele era tratado lá dentro, de como o médico decidia como é que ele ia tomar os comprimidos, você fica abismado, cara. E você soma isso com as sessões de eletrochoque dele, aí você tem a receita por desastre. Você tem a receita por um cara virar literalmente um zumbi, que é o que acontece com ele durante um tempo. E isso, com certeza, depois, como a própria filha fala, vai deixar sequelas, cara. Não tem jeito. Ele, no livro mesmo, diz, numa passagem, que ele começou a sentir as sequelas logo lá dentro. Ele não conseguia pensar, ele não conseguia falar, ele não conseguia nem abotoar a camisa direito. Porque ele estava dopado o tempo inteiro. E depois de ir passando de manicômio, né, Nani? Com o mesmo tratamento por anos, você imagina o que isso faz na vida de uma pessoa, cara? Dano irreversível. Com certeza. A filha dele comenta que ele tentou se relacionar depois, não conseguiu com uma outra mulher por causa desse comportamento dele. Enfim, a vida dele não voltou mais ao normal. Uma questão que é muito falada, a gente vai explicar, mas diz que o mais difícil era ele perdoar os pais por terem internado ele. Felipe, como é que você enxerga essa questão dos pais terem internado ele? É muito entendido que os pais internaram por ignorância, por não saberem a questão de drogas. E aí eu retomo pela milésima vez a importância da gente conhecer as drogas, Felipe. Você tem que conhecer droga, Felipe. Não tem jeito. Pela sua segurança. Para você proteger a pessoa que de repente é um adolescente que está perdido. Você tem que conhecer a droga. Você tem que saber o que é droga. Porque senão você não tá perdido. Por causa de maconha, ele passou esses anos aí internado, sem nenhuma necessidade.
e destruiu a vida dele. Então diz que uma das grandes dificuldades foi ele perdoar os pais, perdoar no sentido assim de poder seguir com a vida dele pela ignorância dos pais. Você entende essa questão aí, como que a ignorância pesou na escolha que os pais tiveram, ô Felipe? Sim, isso era muito uma questão da... Hoje em dia ainda existe isso, mas na época era muito mais forte, né, Nani? Você imagina, durante a ditadura, tinha muito essa questão de um combate às drogas muito forte, né? Muito mais pesado, e muita campanha também de desinformação, que até o próprio Austri, como era conhecido, né, para facilitar, ele mencionava no livro, que era uma questão de, por exemplo, era o dia inteiro o povo na vizinhança falando, cuidado que estão colocando maconha nos doces das crianças ali na porta da escola para viciar as crianças. Se você for maconha é igual cocaína, maconha é igual heroína, não sei o quê. Ou seja, não é nem fazer um juízo de valor, a droga é boa, a droga é ruim, não. Mas é uma questão de pura ignorância mesmo. Do cara não saber diferenciar o que é o que, entendeu? Qual é a diferença de um pro outro? Mas o que essa aqui faz? Não, mas o que isso aqui pode causar? Então, o que aconteceu foi, você alia isso tudo numa pessoa, uma família bastante conservadora, então nesse caso, uma família que fica ouvindo essas coisas o dia inteiro. Aí de repente o pai chega e encontra um pouco de maconha na jaqueta do filho. E não só isso, mas também o Austri, ele era uma pessoa, né, Nani? Isso é muito falado na primeira parte do livro. Sim. Que ele se envolvia com a turma que era nesse naipe, entendeu? Ele se envolvia com a turma diferente, ou seja, a turma dos cabeludos que iam lá para um galpão fumar maconha, ficar doidão de medicamento de farmácia. Alguns deles injetavam heroína, outros cheiravam cocaína. Era uma turma diferente. Então os pais já ficam preocupados com isso. Aí de repente o pai chega na jaqueta, suspeitando que o filho tá nessa. Ainda mais que o Austri já falava que ele era agressivo com os pais, né? Tinha os motivos dele, mas a relação não era boa. Então o pai vai lá e chega na jaqueta do filho, abre, encontra... Eu lembro dessa passagem certinho. Que o pai disse que ele chegou, encontrou uma jaqueta, uma grama. Levou para um policial para ver o que era. E o policial falou, não, isso aqui é maconha, isso vicia, seu filho é um viciado. Tanto que falou para internar ele. Aí você chega lá e interna ele forçadamente. Isso demonstra, cara, não só a parte da ignorância quanto ao que são as drogas, o que podem ser as drogas, entendeu? E que no filme isso mostra muito bem, uma coisa que eu gostei bastante no filme, que é o Bicho de Sete Cabeças, que é fundamental, ouvintes, para vocês darem uma olhada lá, que mostra a questão também, Hernani, muito importante, de como o status social entra nisso tudo, né? Num sentido de como as pessoas veem você. Porque, na época, a vergonha era ter um filho drogado. Um filho que fumava maconha era vergonha, não podia. Sim. Então, isso no filme é muito mais, com muito mais ênfase, mostra que o pai, quando descobriu que ele fumava maconha, não pensou duas vezes antes de mandar o filho internar ele, porque a vizinhança já estava começando a falar que ele era um drogado, que ele era um vagabundo, que ele era subversivo, enfim. Então, ali a ignorância da droga, com a ignorância sobre como funciona de fato um manicômio, né? Que acha que lá é tudo flores, e seu filho vai ser tratado 5 estrelas ali, e nem saber que tipo de coisa vão fazer com seu filho, e você tem a receita pro desastre. Com relação ao filme Bicho de Sete Cabeças, os atores são muito bons, a interpretação do Rodrigo Santoro tá primorosa, é absurdo, ele realmente entrou de cabeça mesmo nesse personagem, é fantástico. A mãe dele, o pai, são muito convincentes, são muito bons. O filme retrata com bastante precisão, é um filme realmente impressionante. O Austragésilo, ele participou diretamente da produção do filme, nas palavras dele mesmo, no livro. Ele diz aqui: quando eu escrevi este livro, tinha certeza que daria um ótimo roteiro para o cinema, daqueles que o espectador sai, leva para o travesseiro na hora de dormir e no dia seguinte acorda com cenas do filme passando na sua mente. É isso que Bicho de Sete Cabeças está fazendo com as pessoas que têm o privilégio de assisti-lo. Então, ele aprovou o filme. É um filme maravilhoso, ganhou muitos prêmios. É um filme realmente que é fundamental para que a gente possa começar a debater como que essas clínicas... lógico, muitas das práticas que vocês vão assistir lá, hoje já não acontecem mais, ainda bem. Mas é um debate importante para entender como é feito esse teatro
em quando a família vai lá, tá tudo bonitinho, a família vai embora, volta pro inferno. Então, é muito interessante isso aí, ô Felipe. Sim, e não só isso, Hernani, mas lembrar que ele ganhou muitos prêmios internacionais, né, cara? Que é um filme brasileiro. Isso que me deixa revoltado, viu, Hernani? Eu acho que você compartilha dessa revolta. Que, o filme ganha muitos prêmios nacionais na época, vai lá pra fora, os gringos bate palma, falaram que não só o filme que eu cobri no episódio anterior, o Pichote, mas também o Bicho de Sete Cabeças, receberam reconhecimento internacional e aqui dentro, cara, ninguém fala nada. Considerado coisa de nicho. Entendeu? Você vai pesquisar artigos sobre coisa, você não vê absolutamente porque nada. Ele não é um filme pra ser popular. A temática dele não é pra ser popular, entende? Concordo. O famoso brasileiro médio, o Uga Buga, ele não vai entender. Ele quer ver filme de tirinho e explosão e carrinho. Ele não vai entender que a complexidade daquilo, que ele tá falando sobre o sofrimento da alma dele preso naquele lugar, sem ser louco e sendo tratado daquela forma. Então, ele é um filme muito profundo, se for pensar por esse lado, entendeu, Felipe? Sim, isso é verdade. Como você falou, atuação primorosa, o Austri como consultor, né? Como consultor no filme também, sensacional. O que eu gostei muito no filme, Hernani, sabe o que foi? Foi que ele pegou passagens que não existem no livro, sabe? Deu uma adaptada. Ele criou algumas coisas ali, algumas cenas, por exemplo, que o pai começa a suspeitar que o Austri está fumando maconha, essa parte não tem no livro. E eu tenho certeza que o Austri, né, como consultor, ele que deu a ideia, ou falou algumas coisas que ele não falou no livro. Então, não é aquele caso de, eu li o livro, então já sei o que acontece no filme, ouvinte. Recomendamos muito você ver, porque é uma experiência nova, cara. Um complementa o outro e realmente, cara, é muito bom. Bom, Felipe, esse livro ele foi proibido de ser vendido. Eu vou colocar uma passagem para vocês aonde o Austrégésilo ele relata o seguinte: foi pedido para ele que ele mudasse o nome dos personagens, o nome dos hospitais psiquiátricos para evitar problema. Ele não aceitou porque ele achou que era muito despeito. Nas palavras dele, Felipe e ouvintes, ele achou que era despeito ele ter sido torturado, ele ter sofrido e agora ele ter que mudar nome de quem foram os torturadores. Então ele queria que o livro fosse com os nomes originais. As famílias entraram na justiça, eles têm muito poder e arrancaram o livro de venda. Esse foi o primeiro livro, depois da ditadura militar, foi o primeiro livro a ser retirado de venda. Foi o primeiro livro a ser proibido de ser vendido. Uhum. Retiraram o livro das vendas e travaram as contas dele. A filha dele relata que o Austrégésilo morreu com as contas bloqueadas por ordem judicial. Ele traz esse foco para um assunto que é delicado e que ninguém queria falar. E que mexe com gente muito poderosa também. Então essas pessoas muito poderosas, elas acabaram se sentindo incomodadas, obviamente. Tanto que eles conseguiram censurar o livro várias vezes. E ainda conseguiram também que o livro fosse editado sem os nomes originais dos médicos. Meu pai respondeu muitos processos. Ele morreu, inclusive, com as contas bancárias bloqueadas pela justiça por causa dos processos desses médicos. Muita gente acha que meu pai, sei lá, ficou bem de vida, que ele ficou muito rico, mas não. Na verdade, ele perdeu tudo porque ele optou por não se calar perante esse tipo de injustiça e quem não se cala, obviamente, paga um preço muito alto. O livro também incomodou porque ele trazia algumas verdades muito cruas. Para quem lê, vê que o meu pai ele era um escritor muito cru, ele era muito visceral. Então, quando você escreve de uma forma visceral, você chama atenção. E isso também deu voz para outros pacientes e vítimas buscarem os seus direitos, né? Então, isso se tornou algo muito maior, ganhou uma magnitude que mesmo o meu pai esperava. Muitas vezes ele dizia assim, que ele não acreditava muito no que estava acontecendo, principalmente na época da ascensão do filme e tal. Mas, apesar de ter sido uma grande conquista, essa grande conquista também mexe em feridas. E quando a gente mexe em feridas, mesmo que essas feridas estejam gerando bons frutos, é muito complicado. Então, para quem acha que ele ficou rico
com o filme e rico com o livro, não. As contas dele foram bloqueadas. Eu nem sei como é que fizeram. Inclusive é narrado que isso destruiu, essa situação toda destruiu com a família. Porque foi uma época que deve ter sido realmente muito difícil. Felipe, fala primeiro sobre a questão do processo. Como que foi? Você olhou lá. Como é que foi a questão desse processo que as famílias entraram para arrancar o livro e o que em específico ali no livro que ofendeu as famílias? Hernani, primeiramente a gente tem que aplaudir de pé essa atitude. O cara bateu no peito e não deixou barato, entendeu? E como já foi mencionado, uma pessoa muito amargurada, né, Hernani? Muita mágoa, cara. E que não aceitou deixar passar. Você imagina o despeito, cara, a tristeza que deve ser você ter uma história, você querer compartilhar a sua história, ser praticamente um dos fundadores do movimento antimanicomial aqui no Brasil, um dos maiores expoentes, e você ter que se calar por medo de processo, cara. Então, apesar de todas as consequências, de todo o que poderia acontecer, ele bateu no peito, foi lá. E ele fala isso até no livro, viu? Ele vai mencionando nome por nome de todo mundo. Numa certa passagem ele diz que todos os nomes que ele mencionou eram reais. E todos os personagens sem nome, ele só não nomeou porque ele esqueceu. Porque ele admite que a mente dele já não é mais a mesma coisa. Que algumas coisas simplesmente se perderam. Tem uma seção inteira do livro, Hernani, você vai se lembrar, que ele fala, passaram 20 dias, aí se passaram 30, eu não sei, se de repente se passaram 50, ou seja, o cara tava completamente dopado de tanto remédio, mas o que ele conseguiu lembrar ali, ele retratou fielmente com nomes, o nome dos hospitais, o nome dos médicos, o nome de todos os amigos que ele fez, o nome dos personagens ali que ele encontrou durante toda essa jornada, e aí que deu justamente o problema, né? Porque de um ponto de vista judicial, a dica que deram para ele está correta. Muita gente, quando vai fazer um livro autobiográfico, eles ou mudam os nomes, né? Ou simplesmente omitem e falam, o médico responsável, e pronto, deixa por isso mesmo, não nomeia o cara. Justamente para não dar nenhum problema. Só que quando ele fez isso, deu problema justamente com a família, no caso com os herdeiros, do médico responsável pelo primeiro manicômio que ele passou. Porque os herdeiros dele fizeram um processo depois da publicação no livro que já estava na 7ª edição, para você ver o quão popular esse livro foi. O livro já estava na 7ª edição, e aí os herdeiros desse doutor, que no caso era um dos psiquiatras catedráticos, né, um dos top profissionais lá da instituição, os herdeiros dele, porque ele já tinha morrido, na época que o livro saiu ele já havia falecido, os herdeiros dele processaram ele por difamação. E aí nisso, justamente, apesar de o advogado do Áustrio ter lutado contra e ter conseguido protelar um pouquinho, para não ser cancelado imediatamente, acabou que as vendas foram proibidas e aconteceu uma coisa curiosa, porém já esperada, né, Hernani? Que é mencionado que as vendas do livro aumentaram muito depois que ele foi proibido. Lógico. Que até teve um relato de um dono de livraria que falou que estava só esperando alguém derrubar a liminar ou sair para ele poder encomendar de novo, porque o que tinha de gente indo na livraria e perguntando pelo livro foi fenomenal depois que proibiram. Então, com esse processo, os caras só conseguiram popularizar ainda mais, né? Porque você imagina o burburinho que causou o primeiro livro depois da ditadura que foi censurado. O povo vai querer saber o que é. E funcionou, porque saiu muito mais edições. O processo foi o seguinte: em ordem judicial inédita do Estado, o desembargador da Justiça confirmou anteontem a apreensão de todos os exemplares da atual edição do livro. A medida vale até que o juiz de primeiro grau analise o mérito da questão, ainda sem data definida. Informado pela reportagem, o advogado da editora disse que a empresa não foi notificada oficialmente sobre a decisão. Canto dos Malditos está em sua 9ª edição, 7ª pela editora Rocco. Então é isso mesmo. Foi publicado pela primeira vez há 12 anos, numa tímida edição, na época sem muito alarde. Em uma narrativa autobiográfica, o livro conta a trajetória de Carrano, que ainda adolescente foi internado num hospital psiquiátrico. Bom, outra coisa que é importante ser falada é que o livro foi suspenso depois que o filme Bicho de Sete Cabeças foi ao ar. Então, quer dizer, isso impulsionou mais ainda as vendas, chamou a atenção e mandaram proibir o livro de ser vendido.
Então, isso aconteceu. O Altrezésilo teve que brigar para voltar ao normal. Outra coisa que é importante ser comentado é que no filme eles tiveram o cuidado de mudar os nomes. Então, o filme não passou por problema nenhum. O problema foi a questão do livro. E acabou que o Altrezésilo teve que pagar, e teria que pagar 60 mil reais de indenização. Por ele ter as contas bloqueadas, imagino que ele não tinha grana. Mas não sei qual foi a história que aconteceu. Mas esse livro com certeza rendeu muita grana pra ele. Não, muito não sei, mas alguma grana rendeu. Ele cita que do livro ele ganhava só 10%. Não é um negócio muito lucrativo. Ele devia ganhar mais com palestra, outras coisas, né, Felipe? Com certeza, até porque mencionado muitas vezes que ele ia em várias manifestações. Ele é uma pessoa muito ativa, praticamente dos maiores expoentes do movimento antimanicomial, né, Hernani? Então eu imagino, eu posso estar falando besteira, mas eu imagino que a maioria da grana que ele tinha, ele usava para ir nesses lugares, né? Era uma parada pessoal. Era mais a mensagem do que o dinheiro, com certeza, né, cara? Até porque na primeira edição, ali falou uma edição tímida, foi pela editora da universidade, lá, Federal do Paraná. Ou seja, então um negócio assim, bem de nicho mesmo. E o cara para estar disposto para publicar uma história dessa num lugar assim é porque ele, imagino eu, que ele pegou a primeira oportunidade que ele teve de publicar isso, independente de grana, royalties, o que quer que seja, ele só queria espalhar a mensagem. Uma pessoa amargurada, triste com o que aconteceu com ele e querendo mostrar essa realidade, né? Até fala ali que ele no caso ele era do Paraná, né? E fala que ele ia, por exemplo, para eventos lá do movimento antimanicomial em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Essas gravações o ouvinte vai achar no YouTube. É só digitar o nome dele completo, Altrezésilo Carrano Bueno. Digita no YouTube, você vai ver as imagens dele dando palestras nesses lugares. Então eu imagino o dinheiro que ele recebia do livro, ele devia usar justamente para financiar tudo isso, né, Nani? Ele praticamente devia usar o livro para espalhar mais a mensagem. Acho que essa foi a história de vida dele, pós-internações, né? Foi uma história de luta e para poder espalhar a mensagem dele, do que ele sofreu durante todo esse tempo. Ele morreu novo pra caramba, em 51 anos, morreu em 2008, câncer no fígado. Morreu muito novo, Felipe. Com certeza, uma coisa tá ligada com a outra, né? Ele deve ter tido, não sei, mas imagino que esse comportamento agressivo dele, ele pode ter caído no álcool, em outras coisas, não sei mesmo, mas morreu novo. Realmente eu não consigo nem imaginar, porque fala que, por exemplo, o normal, na primeira internação que ele teve, era um paciente receber 12 sessões de eletrochoque. Só que ele não recebeu só 12, porque ele foi reinternado, ele depois teve momentos agressivos, então ele sofreu mais ainda depois das 12. Você imagina, e não só isso, mas tomando pouquinhos e comprimido de vai saber o que por dia, você vai imaginar o que isso faz com o organismo do sujeito, não só no curto prazo, mas também no longo, né, Hernani? Com certeza. Quem dirá que esse câncer, essa brevidade aí, não foi justamente por causa desse tanto de eletrochoque, desse tanto de remédio aí sem necessidade, cara? Sobre os eletrochoques, tem a abertura do livro, vem uma passagem que é sobre essa questão. Sequelas não acabam com o tempo, amenizam. Quando passam em minha mente as horas de espera, sinceramente tenho dó de mim. Nó na garganta, choro estagnado, revolta acompanhada de longo suspiro. Ainda hoje, anos depois, a espera é por demais agonizante. Horas, minutos, segundos são eternidades martirizantes. Não começam hoje, adormeceram a muito custo comigo. Esta espera, ó Deus, é como pagar o pecado original, é ser condenado à morte várias vezes. Quem diz que só se morre uma vez? Sentidos se misturam, batidas cardíacas invadem a audição. Aspirada a respiração não é entrochada. Os nervos já não tremem, dão solavancos. A espera está acabando, ouço o barulho de rodinhas. A todo custo quero entrar na parede, esconder-me e fazer parte do cimento do quarto. Olhos na abertura da porta rodam a fechadura. Já não sei quem eu sou. Acuado, tento fuga alucinante. Agarrado, imobilizado, escuto parte do meu gemido. Quem disse que só se morre uma vez? E esse poema foi escrito 4 horas antes dele ser eletrocutado mais uma vez, que era, né, a eletroconvulsoterapia. Então, realmente
foram cometidas diversas barbaridades que são relatadas, que vai ser a jornada que nós vamos passar aí. Felipe, caminhando para o final de hoje, pelo jeito a gente não vai conseguir entrar no livro, com relação ao movimento antimanicomial. O movimento de luta antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro dessa luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada nos preconceitos que cercam a doença mental. Eu sei que no último vez que eu tive lá com ela estava muito resfriada, estava um dia fresquinho, ela estava com uma blusa regata e gelada e empesteada de piolho. Aí eu não gostei nada daquilo que eu vi, sabe? Eu percebi que eles não estavam cuidando dela. Aí eu decidi levar ela embora. Aí eu fui lá, falei que só tinha moça da recepção. Eu perguntei para ela se eu poderia falar com algum médico. Ela disse que não tinha nenhum. Falei, bom, e não tem alguma pessoa que se responsabilize? Porque eu quero levar minha filha embora. Ela falou, Aí quando eu cheguei, ela já estava em coma. E eu fiquei sabendo por um funcionário lá do hospital que ela começou a passar mal na terça-feira. E eles só foram atendê-la no domingo, à meia-noite, quando ela entrou em coma. Aí até eu digo que aí eles pegaram e desovaram ela na Santa Casa. Então, eu cheguei, ela já estava em coma, não voltou mais. Aí eu já entrei em contato com a Unimed, que era o sistema de saúde dela. Aí ela foi para o hospital lá de Sorocaba. Aí ela deu entrada, de Sorocaba não, de Salto. Aí ela deu entrada aqui na Santa Casa de Sorocaba com pneumonia, desidratada, cheia de piolho, com a glicose a 400, o sódio a 196, tinha escaras pelo corpo. A minha filha nunca ficou doente na vida dela. Quando ela era bebê, ela teve uma infecção urinária. De 2 a 3 anos, ela teve catapora e foi tudo que ela teve. Eu sempre cuidei muito das minhas filhas, dei uma alimentação boa, com tudo que podia ser, para que elas tivessem, se elas fossem fortes, e elas são. E eu cuidei dela por 30 anos, em 2 meses eles acabaram com ela. Eles doparam tanto ela e largaram ela deitada o tempo todo, não dava água, não dava comida. E acabaram com a vida dela. Em 2 meses, eu cuidei por 30 anos. Aí ela não, e o pior de tudo isso, aí quando foi para a Unimed, teve um médico lá que virou para mim e falou: o que a senhora fez com essa menina? Eu via que todos os médicos olhavam para mim com meio torto, sabe? Eu falei, ela não estava comigo, eu pus numa clínica porque ela estava precisando de tratamento, que ela estava se machucando demais. Então, o pior é isso, né? Tem que ainda todo mundo olhar torto para você, achando que você fez aquilo. Coisa que eu mais fiz na minha vida foi cuidar das minhas filhas. Lutei a minha vida toda para isso. Eu tive minhas filhas por amor. Eu teria muito mais filhos, é que a vida não me deixou, eu me separei. E não cheguei a casar de novo. Então eu só tinha 2, agora só ficou uma. E graças a Deus essa não vai precisar de
de hospital psiquiátrico nenhum. Eu entreguei. Como que pode? Eu não me conformo. Como pode ter médicos coniventes com esse tipo de coisa? Largar o paciente jogado, sabe, dar altas doses, deixar ele porque eu pedi para eles, eu falei, por favor, cuida direito dela, que ela é que nem um bebê. Então, o argumento deles é que eles são contra isolarem essas pessoas loucas do convívio em sociedade, né? Essas pessoas, vou até parar com o termo louco, vou usar o termo a pessoa com doença mental. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas são de difícil convívio. Como que você vê essa questão da luta antimanicomial? Eles têm bons pontos, mas o que você acha da luta deles? Cara, é uma luta muito difícil, né, Hernani? Justamente pelos pontos que a gente levantou no início do programa, sobre o que é verdade, o que é exagero, a percepção da população sobre a desinformação generalizada, né? Não só sobre os manicômios, até sobre a doença mental em si, de como é isso, né, de como se trata, de qual é a melhor forma para ajudar a pessoa. Até isso vem muito, Hernani, de querer tratar o louco na base da força, né, cara? Que eles diziam, né? Louco resolve na porrada. Ou, se no caso, métodos invasivos, como a eletrochoque terapia, cara. Você imagina isso, você tentar resolver uma doença mental dando choque na mente do sujeito até ele melhorar, coisas que, incrivelmente, não tinham embasamento científico. O Auster até menciona no livro que passagens de pessoas renomadas no campo que, na época, admitiam que a maioria das vezes elas não tinham ideia de se isso podia surtir efeito ou não, mas que elas ouviram relatos de que em instituição tal o fulano melhorou porque tomou depois da eletroconvulsoterapia, então aqui vai funcionar, independente do problema que o cara tivesse. Então não é nenhuma surpresa que começou um movimento generalizado de pessoas, grande maioria delas pessoas traumatizadas, né, por causa dessas internações em manicômios, ou bastante gente também que perdeu familiares lá, que muita gente, o Hernani, morria, né, dentro desses manicômios devido ao tratamento, mas que muitas vezes era mascarado pelo próprio manicômio. Por exemplo, o Auster, ele menciona em uma passagem no livro que teve um fulano que entrou lá, que estava na mesma situação que ele, aparentemente, que não sabia por que tinha sido internado, que era um erro, não sei o quê. Entupiram ele de comprimido, ele teve uma reação alérgica, uma reação estranha, e morreu ali no primeiro dia, depois de tomar 15 comprimidos. E aí o manicômio falou para a família que foi uma infelicidade, que ele chegou lá e morreu sem motivo nenhum. Então, esse movimento era necessário e era composto justamente por essas pessoas que sofreram por causa dele. E aqui no Brasil, Hernani, uma coisa que é muito, muito complicada, muito delicada quando você vai analisar a história, é que ele começou tarde, viu, cara? Pelo menos a popularização dele foi muito tarde. Aqui você vai ver que no Brasil tem relatos de que essa luta começou em 87. Enquanto, por exemplo, lá na Itália, já na década de 60, já tinham pessoas, até psicólogos, psiquiátricas, organizando um movimento reivindicando melhores condições, não só para os manicômios, mas também um melhor treinamento dos profissionais lá dentro, para acabar com essas práticas invasivas. Enquanto aqui a gente estava praticamente na década de 90, quando começou, e era um movimento muito pequeno, né? E justamente liderados pelas figuras, por exemplo, do Austrangésilo, que publicou um livro, assim, como falou, uma publicação tímida. Então, uma luta muito grande e que, infelizmente, cara, demorou muito tempo para chegar aqui, Hernani. Muita gente nesse meio tempo morreu, foi internada injustamente, sofreu abusos, mas, felizmente, hoje em dia, cara, eu acho que muito do que a gente vê hoje aqui, em questão das melhorias, né, que a gente pode observar é por causa desse movimento. Mas veja bem, a melhoria eu concordo com você. O ponto é, eles dizem aqui, com o lema por uma sociedade sem manicômios, diferentes categorias profissionais, associações de usuários e familiares, instituições, academias, representantes políticos
e outros segmentos da sociedade questionam o modelo clássico de assistência centrado em internações em hospitais psiquiátricos. Só que a pergunta é: sem o manicômio, como é que você via, por exemplo, uma família ter que lidar com, às vezes, um cara que é perigoso, que é violento, ou então uma pessoa que causa danos para a sociedade, delírio? É complicado, tem que ter um espaço para eles, não tem? Só que tem que ser humanizado, igual você falou, tem que ter melhoria, mas não dá tem uns que não dá para conviver em sociedade. O cara é muito doente, é muito perturbado. Sim, é verdade. Só que é aí que a gente entra numa parte delicada, né, Nani? Que é muito questão da conscientização da população em geral, né, cara? Que não sabe lidar com essas pessoas. E aí, por um lado, tem pessoas que advogam um fim total dos manicômios, e tem outras que dizem que ele é um, entre aspas, né, um mal necessário, que deve existir uma instituição que possa cuidar dessas pessoas. Mas, logicamente, uma coisa que eu imagino que deve ser quase que universalmente concordada, né, é que elas têm que receber um tratamento humano. Isso é uma coisa essencial, cara. E que grande parte dos manicômios antigamente não dava nem perto disso, tratava as pessoas feito bicho, entendeu? A falar, mas eles parecem bichos, o próprio Austregeso fala no livro que eles pareciam bichos, o povo mais, infelizmente, mais doente, né? Os caras andavam pelos corredores cheio de fezes, literalmente batendo no outro, o quarto era uma podreira, os caras mijando em tudo, e caíam na porrada, e pareciam bichos mesmo, mas mesmo assim tem que ter um tratamento humano para essas pessoas, cara. E eu vejo, pelo menos hoje, pesquisando sobre o movimento, é isso que eles reivindicam. Tem que existir um espaço, com certeza, tem que ter uma maior conscientização da população para reivindicar essas melhorias nos manicômios, mas também não é oba-oba de acabar com tudo, porque sim, porque é tudo mal, porque é tudo ruim. É um debate muito delicado. Bom, Felipe, por hoje é isso. Então a gente vai começar a jornada aí no próximo programa. Aí a gente entra direto no livro e vai destrinchar ele, hein? Todos os crimes que são cometidos e todos os debates necessários. E depois eu quero trazer alguém que conhece bem o assunto. Quero ver se eu trago também o Bittencourt aqui para falar a visão dele. E acredito que por hoje é isso. Quer fazer mais algum comentário importante, Felipe? Ouvintes, recomendo que vocês se preparem para essa jornada, que o negócio não é bonito. Ele não poupa palavras, não poupa descrições para mostrar a realidade que ele viveu. São coisas que, poxa, quando eu li, por exemplo, a parte do eletrochoque, foi de cortar o coração, de imaginar que um ser humano foi submetido a isso contra a vontade dele, e não só era submetido, mas submetido semanalmente a isso, diariamente, as coisas mais degradantes que vocês podem imaginar. Então se preparem para uma baita de uma jornada, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, é isso aí, Felipe, é isso aí, ouvintes, e falou! Falou! Na boca do crime.